Esse compacto é sobre refração. Junto com a reflexão, são dois fenômenos que acontecem na interface que separam dois meios oticamente diferentes, meios de refração N1 e N2. Vamos considerar que eu tenha um meio 1 e o meio 2, como se vê aí na figura, e que haja um plano de incidência ao longo do qual eu vou ter um raio de luz que desce, atingindo então a interface entre os dois meios. O K, que é o vetor de propagação, desliza ao longo desse raio de luz e nós vamos descrever os campos através da sua forma complexa, onde E0 é a sua intensidade, K escala R menos ômega t a sua fase. Veja esse copo d'água que está aqui ao lado aí. Você vê que ele tem a aparência de estar entortado. E como é que eu posso entender isso? Eu posso entender isso através da refração. A refração, ela é aquele fenômeno que faz com que a luz, ao passar de um meio para o outro, ela mude de direção. Passando da água para o ar, o ângulo de saída é maior. Isso faz com que você observe, é uma ilusão de ótica, o ponto referente ao fim do canudo acima do ponto onde ele está dentro da água. Para descrever esse fenômeno matematicamente, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos nos valer do fato de que a fase da onda incidente e a fase da onda refratada são iguais. E com isso, eu vou poder escrever essa expressão aqui, em que essas duas fases estão aí igualadas, da onda incidente e da onda refratada. Posso também me valer da condição de que os ômega-t são iguais. Por quê? Porque acontece no mesmo instante o fenômeno da incidência e da refração. E aí, cortando, eu reduzo essa equação apenas à igualdade dos produtos escalares de K com R. Nós temos que nos lembrar que o KI e o KT são diferentes. Por que razão? Porque estão em meios diferentes e a gente sabe que o K, que é o módulo de qualquer vetor de propagação, é igual ao índice de refração daquele meio multiplicado pelo K0 do vácuo. Outro ponto que a gente precisa salientar, veja a figura que está aí ao lado, é que o vetor que indica a posição onde o processo está acontecendo, o fenômeno está acontecendo, o R, nós vamos considerá-lo como aí está. E por isso, eu posso escrever o produto escalar da forma que está escrita aqui embaixo. Escrevendo dessa forma, você pode cortar o K0 e os R's, que são os mesmos, os modos de K0 e de R, e com isso eu posso obter esta equação que está aqui em cima, ou seja, N1 seno de θi é igual a N2 seno de θ transmitido. Essa lei ela pode ser verificada experimentalmente, como você vê nessa figura que mostra um evento em que a luz vem de baixo, ela toca a superfície, divide-se em dois raios, um que passa para o outro meio e um que volta. O que volta é a reflexão, o que passa para o outro meio é exatamente a refração. E com isso, eu posso dizer que essa é a segunda lei de Snell, e a segunda lei de Snell tem um detalhe a mais a ser considerado agora. Vamos observar, então, essa figura. Você vê que se o raio de luz incide e passa para outro meio, e o índice de refração do meio 1 é maior do que do meio 2, o ângulo θi vai ser menor do que o θ do meio transmitido. E se tiver o contrário, o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, o ângulo de incidência será menor do que o ângulo de transmissão. Lei de Snell, segunda lei de Snell.